Boa noite, pessoal. Eu sou o Giba Reis, esta é a banda Capial. Esta música que nós acabamos de tocar se chama Visões do Manguezal e é uma homenagem que eu fiz à cidade de Cananéia. Quando eu comecei a tocar viola, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu fiquei curioso com a sonoridade das violas que eles tocavam naquela região e acabei passando uma temporada lá, né? Então eu descobri que eles usavam afinações diferentes, chamavam de viola caiçara. A nossa é a viola caipira, né? A deles é a viola caiçara. Fiquei impressionado e fiz essa homenagem. Um abraço para o povo de Cananéia e a sua viola caiçara.
Essa música se chama Nascentes. E Nascentes porque eu estava me referindo ao Rio Paraíba, né? E o Rio Paraíba tem duas nascentes, na verdade. Uma em Paraibuna e outra em São Luís do Paraitinga. Da união dos dois rios é que você tem o Rio Paraíba. Então, eu fiquei imaginando, né? Poxa, de um filetinho de água, formar toda essa pujança do Rio Paraíba, que mantém tantas cidades, né? Saindo aqui na nossa região e chegando até o Rio de Janeiro. Achei interessante falar um pouco dessa mágica das águas do Rio Paraíba. Nessa minha estrada de violeiro, eu convivi com muita gente, toquei com pessoas de diferentes origens, diferentes culturas. E num período que eu morei em Caraguatatuba, eu acabei conhecendo um violonista argentino chamado Fabian Del Rio. E esse camarada tocava um chamamé como ninguém. Então eu morava em Caraguatatuba, na beira da praia, conversando, surgiu esse tema, que a gente chamou de um chamamé à beira-mar. 3, 4.
cultura ocidental tem sua origem, tem seu berço na Grécia Antiga, né? É inegável que o povo grego nos influencia até hoje, na arquitetura, na literatura, em todas as formas de arte. Então, eu estava um dia ensaiando na casa do meu braço direito aqui, Rafael, e eu falei, cara, poxa, como é interessante você pensar que um povo que viveu há tantos milênios, né, possa nos influenciar até hoje. E conversando sobre isso, conversa vai, conversa vem, a gente acabou desenvolvendo um tema musical baseado no mito de Perséfone. É uma deusa pouco falada, né, da mitologia grega, mas que tem uma importância fundamental, porque a ela, segundo a crença daquele povo, né, cabia a responsabilidade de manter o equilíbrio da natureza. Então, diz a lenda, né, diz o mito, que ela foi raptada pelo deus do submundo, pelo senhor do submundo, Hades. E, em consequência disso, as estações não tinham mais definição. Então, não tinha mais fruta, não tinha mais flor, ninguém comia. Então, Zeus costurou um acordo com o senhor do submundo e permitiu, e aconselhou, né, que ela voltasse. E daí se definiram as estações. É uma maneira poética, é uma maneira bonita de se falar sobre as estações, né? Então, nós fizemos a balada de Perséfone.
ainda dentro dessas vivências, né, eu decidi assim, 2 caminhos na minha vida de violeiro, que eu iria respeitar profundamente a tradição, que eu iria ouvir desde os primórdios das gravações de música de viola, começando lá com o Jorginho do Sertão, em 1929, passando por toda aquela gente da turma do Cornélio Pires, ouvindo Tunico Tinoco, chegando a Pena Branca e Chavantinho, até os dias atuais. Tião Carreiro e Pardinho, Goiano e Paranaense, todo mundo. Mas eu não teria preconceito, entende? Eu iria ouvir todos os tipos de viola, mas não teria nenhum tipo de preconceito. E dentro disso, na minha região sempre teve sambista, sempre teve o pessoal que curte um batuque, né? Então, eu vivo no Vale do Paraíba, entre 2 serras, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Então, quando a gente quer pescar, a gente toca para o lado da Serra do Mar, né? Quando quer acampar, vai para o lado da montanha. Certa ocasião, eu estava na cidade de Pouso Alto, no topo da Serra do Mar. E reuni uma violeirada lá, um pessoal com sanfona, com tanta coisa. Vamos fazer um batuque? Vamos. E nós fizemos, então, o Batuque do Pouso Alto. Viva Gedeão da Viola!
Eu fiz o tema inicial e a continuação é o famoso tema Pau Brasil. Não sei se eu tenho a competência para tocar como ele, mas fiz a minha versão aqui. Viva Gedeão da Viola. Ainda dentro daquela pegada, né, da Perséfone, a gente resolveu incluir essa canção no repertório. O nome dela é Outono. E eu gosto de acreditar que o outono é a estação da maturidade. É quando você não tem mais o brilho e o vigor do verão ou da primavera, mas também não chegou no inverno, né? Então você está na meia-idade. Outono é a meia-idade. Eu gosto de pensar nisso. Vamos lá de outono. O meu canto vem das ondas, vem do vento, vez em quando de uma flor. Minha viola deixou notas tão profanas dos caminhos onde andou. Eu ficava admirando árvores nuas, chão forrado sobre os pés, versos soltos, conto de outono, e aprendi como é. Sei que o outono levou sonhos, ilusões perdidas, derrubando as cascas que secaram de minhas feridas. Sei que o outono levou sonhos, ilusões perdidas, derrubando as cascas que secaram de minhas feridas. Acabou-se há muito a primavera, o verão e as paixões. Não o canto e nem as páginas da história, e nem a cor destas canções. Sei que o outono levou sonhos, ilusões perdidas, derrubando as cascas que secaram de minhas feridas. Sei que o outono levou sonhos, ilusões perdidas, derrubando as cascas que secaram de minhas feridas. O meu canto vem das ondas, vem do vento, vez em quando de uma flor. Felicidade, joia rara, tão difícil de encontrar. Se você morou na roça, sabe bem onde ela está. Se eu pudesse, voltaria pra rever o meu passado, recordar meus velhos tempos de criança no cerrado.
Tinha um velho casarão, um sobrado de porão, e eu brincava de casinha e varinha de condão. Cachoeira, cachoeira, água limpa, cristalina, que brotava lá na serra, bem no topo da colina. Meus bons tempos de criança, eu bem sei, não voltam mais, mas carrego na lembrança, para sempre é bom demais. Abraço, meu amigo Geraldo Gilson. Deus te abençoe. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao finalmente, então, né? E eu tenho um tema que eu compus. Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, muito mesmo. Eu acredito que não tem como entender a existência se não for através de um ser superior, né? E nós somos tão pequenos, tão minúsculos, para tentar nos dirigir a Deus, que só pela graça dele nós podemos, de alguma forma, ser atendido, de alguma forma chegar até ele, né? Eu me entristeço às vezes quando eu vejo tantas diferenças, né, de crença, tantas diferenças de ideologia. E se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus, do fundo do meu coração, eu faria uma oração sem palavras, onde só os sentimentos pudessem prevalecer. Eu acredito que todo ser humano, independente de crença, ele quer o bem, ele quer viver em paz, ele quer ser feliz, né? Então, eu compus esse tema que chama Prece ao Vento, uma oração ao vento, uma ode ao vento. E a gente joga esse sentimento para o eterno, para o sagrado.